Grosso do Sul, nessa escolha, né, de fazer o melhor possível e o melhor muito bem estruturado, na tua visão, tem sido também um diferencial para trazer o olhar do mundo para cá? E tanto o olhar daqui para o mundo e conseguir vender o Estado, né? Foi uma coisa que sempre falavam, né? Eu, por exemplo, fiquei muito emocionado uma vez, acho que em 95, eu estava no aeroporto, fora daqui, eu olhei lá uma propaganda de bonita e falei, olha só, bonito, do meu Estado e tal. Depois ficou aquela coisa toda, né? Claro, foi considerado ali o segundo melhor destino ecoturístico do Brasil, depois o melhor, junto com o Fernando Noronha, vendeu em Mato Grosso do Sul. O Sul-Mato Grossense, ele fica envaidecido com isso, mas vai muito além da vaidade. Vender a sua região, vender o Estado, significa trazer dinheiro de fora para cá, e esse dinheiro traz o desenvolvimento, né? Perfeito. E como você vende, escolhe também como vai vir esse dinheiro, que qualidade de dinheiro vai vir, né? E aí todas as pautas se conectam, porque a empresa que está hoje lá, né, com o seu centro administrativo em São Paulo, que está decidindo onde vai ser a próxima planta dela, ela está olhando para uma série de fatores. Ela está olhando para a logística que a gente tem no centro da América Latina, e aí quando o Estado tem um projeto de uma rota bioceânica, ele tangibiliza isso e diz, olha, não é só uma posição central, é uma posição central conectada e que permite que negócios aconteçam. Ela está olhando como que o Estado investe nos projetos estruturantes, e aí quando a gente pega um Estado que investe o percentual que a gente investe da nossa receita corrente líquida, né, em infraestrutura, isso chama atenção, e está olhando também para o meio ambiente, como é que a gente institui política pública, como é que a gente cuida do processo de licenciamento ambiental, como é que a gente acompanha a compensação ambiental dessas indústrias que estão se instalando aqui, e quais são os projetos que a gente tem na prateleira para quem quer investir nisso, né, nesse desenvolvimento. E eu tenho uma sensação muito grande, eu tive a oportunidade de ir com o governador para Nova York, né, no MS Day, que chama MS Day, mas é uma semana que a gente atua justamente nessa prospecção de negócios, e é impressionante o feedback que a gente recebe das empresas por tudo que a gente está fazendo, como que o Mato Grosso do Sul é atrativo para esses investimentos, mas o principal, todas as reuniões é da questão do acesso. As empresas ficam impressionadas de conseguir, com um telefonema, falar com o governador, falar com o secretário, de vir sentar à mesa, discutir, sabe, alinhar, então de conseguir transitar com a gente esses projetos. E aí é o que você falou, é a vaidade no sentido de que dá autoestima pra gente, né? Sim. Poxa, quando essas empresas que estão aí, né, vêm e decidem, olha, minha próxima planta... de gigantes. Você pega o Mato Grosso, tem uma história gigante, né, comparado com o Mato Grosso do Sul. O estado de São Paulo nem se fala, né? Metade das empresas estão na cidade de São Paulo. Paraná, tem o Paraná, que é um Japão brasileiro, do agro, potência, né? Goiás também, outro estado gigante. E Minas é um microcosmo do Brasil. Então a gente está no meio de gigantes ali e com dois países vizinhos, né? Então, e formatando essa identidade, né? Um governo que dê certo, como a gente está tendo nesse momento, nessa oportunidade, valida talvez essa maior semente que é da identidade produtiva e de cultural e tudo mais, para posicionar a gente no mapa, né? Infelizmente tem muita gente que ainda erra o nome, né, e não sabe onde fica o Mato Grosso do Sul, né? Não identifica isso, até da classe política e tudo mais. Agora, com uma boa identidade produtiva, isso consegue, né? Ter grandes empresas na região vai ajudar essencialmente nisso. Mas para que isso aconteça, há a exigência da mão de obra, né? Essa mão de obra ser mais qualificada, mais estruturada. Há sermos tímidos nesse sentido, né? Nas cidades e no estado, né? Mas há um direcionamento. No que a gente pode avançar mais, né? E no quanto que o trabalhador da próxima década tem que estar antenado também na questão ambiental para poder ser bem escolhido pelas empresas, até evoluir nesse sentido, porque eu acredito que a política ambiental vai fazer parte de todo tipo de organização, né? Sim. A gente tem um volume grande de vagas hoje abertas no estado e justamente a gente não consegue, né? Não estão sendo preenchidas. E nas cidades também, né? Nas cidades também, né? Tem a fundação da própria prefeitura também. Isso. Não vou nem falar da questão dos encaminhamentos, mas a visitação diária não bate com a oferta de vagas diárias. Você tem um buraco ali de 90%, um gap enorme, né? Então, assim, por quê? Não é só o perfil da vaga isso. Você tem uma questão de praticamente um apelo de vir gente de fora para preencher isso,
E quando essa demanda se tornar maior, a rota e a atratividade que envolve a rota, como que vai ser lidado? Vai ter que de novo vir gente de fora para preencher, desenvolver, como já aconteceu nos anos 80, 70? Eu tenho visto duas ações muito importantes. Eu acho que lá na frente, os somatórios dela, isso se converge e a gente começa a ter resultado. A nossa área lá de qualificação e trabalho, né, liderada pelo Bruno, e aí junto com a Fundação de Trabalho, a Funtrab, hoje presidida pela Marina, então acabou de passar por uma mudança, olhando para duas coisas. Primeiro, capacitação, né? Então a gente teve aí o voucher, né? o voucher programador, a gente teve esse movimento que trocou agora 1.000 carteiras de habilitação, né? Habilitou em categoria E 1.000 motoristas no estado. E a demanda é sempre grande por caminhão, caminhoneiro, né? Dessa motorista logística. de caminhão você sempre precisa, são sempre 2 dígitos para cima. É isso aí. E se a gente está no estado que está se dispondo a ser um hub de integração da América Latina, é mais importante do que nunca, né? Então, assim, alinhado é sempre a estratégia. Então, assim, a capacitação e do outro lado, uma maior integração, que eu acho que é uma coisa que é muito forte que a Marina está trazendo com a iniciativa privada, para a gente não ficar no nosso cantinho aqui, ver lá, porque muitas vezes a vaga da iniciativa privada não vai parar no nosso banco. E aí a gente está ofertando talvez menos do que o que existe de vaga. E a hora que eu não tenho essa vaga cadastrada, eu não consigo justificar a criação de um programa de qualificação. Se eu não tenho vaga, eu não tenho demanda, eu estou querendo qualificar a pessoa em, sei lá, desenvolvimento de software, por quê? Então essa é uma cadeia que ela tem que funcionar de forma integrada. Melhor, né? Isso. Acaba sendo uma das tarefas desse governo, na verdade de todos, né? Nesse momento. Mas eu acho que perceber esse desafio e aí ousar a mudança, que eu acho que isso é importante, né? Então colocar alguém técnico da área técnica como presidente de uma fundação dessa para poder fazer essa cadeia funcionar, eu acho que isso é uma sinalização muito importante, porque a gente passa a ter uma perspectiva muito legal de que, assim, dificilmente a gente resolve 100% de qualquer problema, né? Mais avançado. Mas a gente precisa avançar e eu acho que eu vejo muito a Funtrab junto com a área de qualificação avançando bastante aí no próximo ano por conta dessa nova visão que está sendo colocada. Que é a transversalidade, né? De certa forma, pela transversalidade, você também está inserido em várias áreas, várias outras políticas públicas e muito também numa cruzada quanto a mudar a cabeça do sul-mato-grossense. A gente, talvez por excesso de terra e excesso de condições e oportunidades, acostumou a descartar, dependendo, espaços e projetos com uma facilidade anormal comparada com outros grandes centros onde o metro quadrado ele é mais valioso, né? Você pega hoje em dia em Campo Grande, você tem ruas que já foram pujantes e hoje em dia estão abandonadas, né? Ou bairros que muitas vezes em determinado momento tinha lá uma condição, depois ele é esquecido e porque outro bairro surgiu e ficou melhor. Então fica aquela coisa sempre de novos projetos e tudo mais. Ou cidades também, né? O nosso estado é engraçado que ele rotativo, vive, né? E ele vive. Eu não sou daqui, né? Estou aqui há 15 anos, mas não sou daqui. O que mais me chama a atenção do Mato Grosso do Sul é a abundância. Então a gente vive exatamente o oposto né? do que a economia ela põe, que é a economia de escassez. E aí na escassez você precisa articular uma série de questões para poder transpor isso. A gente tem abundância de muita coisa. Por exemplo, do emprego. Né? Eu cheguei a disputar a vaga no Curitiba, grande centro aí, fila. Não tem vaga de emprego que você vai disputar, que você não tem fila. Aqui não. Aqui o cara é disputado no tapa pelas empresas. Fila de empresa para poder puxar o trabalho. É o contrário. E assim serve para tudo que a gente tem abundância. Às vezes eu me pego pensando, isso. Também, né? Por que às vezes a gente não avançou muito nas últimas décadas com a política de recurso hídrico? Porque quando você olha para esse estado e você vê o que ele tem de bacia hidrográfica, você fala assim, cara, isso aí é meio que infinito. Talvez numa primeira análise, né, quem olha e vê essa abundância, e não é, a gente sabe que não é. Então eu acho que assim, a abundância do que a gente tem, que é a nossa maior dádiva, se ela nos impede de olhar para frente, ela também pode ser um risco muito grande.